Boa noite. Dando continuidade no trabalho dos nossos colegas de psicologia apresentados, eu vou falar um pouco agora desse capítulo, que é Ensinar a Compreensão, do livro de Edgar Morin. Nesse capítulo, ele aborda que ensinar a compreensão, ele aborda que a compreensão ela é o meio e o fim da comunicação humana. Entretanto, ela tem estado muito ausente, ela tem estado ausente nos meios de ensino. Para Edgar Morin, a comunicação, ela tem que ser ensinada, ela tem que ser atribuída na nossa na nossa grade educacional, na nossa base de educação. Aqui ele fala um pouquinho das incoerências, que isso é bem claro, que nós conseguimos ver, é só parar um pouco a gente consegue perceber que quanto mais próximos nós estamos, mais estamos longe. Porque hoje é tão fácil você pegar um telefone, conseguir falar com qualquer um. Às vezes você consegue conversar com um familiar, alguém que está do outro lado do mundo. Mas o difícil mesmo é você compreender. Às vezes nem tudo que a gente expressa é o que a pessoa compreende. Isso vale muito, me fez lembrar as questões de mensagens de texto de WhatsApp. Às vezes a gente digita algo para alguém e a forma que essa pessoa recebe, a gente não tem como saber como ela vai interpretar isso. A maioria das vezes, numa conversa até em relações de amigos ou algum negócio, a gente manda uma mensagem e a pessoa ela lê da forma como ela está se sentindo naquele momento, da forma que ela acha que a gente falou com ela e não da forma que nós queríamos nos expressar, porque falta compreensão. Nós estamos muito longe da compreensão. Ele fala também que nenhuma técnica de comunicação ela traz por si só a compreensão. Vai muito nisso que eu falei agora, que nada que a gente faça, que a gente escuta, que a gente fale, traz por si só a compreensão. A compreensão ela precisa ser ensinada, ela tem que ser ensinada. E a compreensão ela não pode ser quantificada. Outra coisa que ele fala também é que é preciso educar para a compreensão humana. Isso é muito diferente de educar para qualquer disciplina. Nesse ponto aqui, ele mostra para a gente dois axiomas que fala que quanto mais próximos estamos, mais compreendemos um ao outro, né? Isso, de fato, está errado. Porque na maioria das vezes, quanto mais próximos estamos, menos conseguimos compreender o outro. Vou colocar uma analogia aqui, um casal, por exemplo, que pode estar próximo o dia inteiro, como está próximo todos os dias, mas a comunicação entre eles fica cada vez mais difícil, porque tende a colocar sentimentos nessa comunicação. Então, às vezes, um quer que o outro compreenda como ele se sente sem ele se expressar de forma adequada. E assim um fica esperando do outro. E aí entra questões de ciúme, questões de orgulho e tantas outras coisas que nós não estamos acostumados, que nós não aprendemos a lidar, a aprender para comunicar, né? A ter essa compreensão da comunicação. E eu vou deixar agora o Amos falar com vocês sobre as duas compreensões. As duas compreensões por Edgar Morin. Edgar Morin enfatiza que a comunicação não garante a compreensão. Por mais que haja clareza na mensagem que se deseja passar, a comunicação não basta para o indivíduo chegar à compreensão. Edgar Morin vai então apresentar duas formas de compreensão, sendo a compreensão intelectual e a compreensão intersubjetiva. Na compreensão intelectual, ele vai dizer que é o aprender em conjunto, ou seja, com o outro. A expressão compreendere, que vem do latim, que significa prender, eu me prendo ao indivíduo a fim de aprender com ele. É o estar junto, é o analisar não somente um trecho, mas todo o seu contexto.
é aquilo que envolve. Nesse tipo de compreensão, eu analiso não apenas uma parte, mas o todo, não somente o múltiplo, mas também o uno. A compreensão intersubjetiva, como a própria expressão diz, intersubjetivo significa que é de sujeito a sujeito, onde o outro não é apenas visto, ele também é percebido. Outra expressão, alter ego, também do latim, significa o outro eu. É um indivíduo que auto se vê no outro, no próximo, como um espelho. Então, a ideia do outro eu. E para isso é necessário o sentimento de empatia, onde eu vejo além. Eu compreendo não apenas pelas palavras, mas eu me conecto emocionalmente pelo outro, pelo meu eu. Assim, desta forma, eu me projeto e consigo formar um ambiente de reciprocidade com o meu outro eu. Na compreensão intelectual, podemos considerar que é algo teórico. Logo, pode ser percebido com o que é feito no cotidiano atualmente no ensino. Um professor pode repassar conhecimento sobre uma infinidade de assuntos, porém é sucinto, pois é algo que possivelmente não foi vivenciado pelo aluno. Portanto, não há qualquer motivo para sentimentos. Portanto, Edgar Morin vai dizer que o conhecimento intelectual se baseia apenas numa boa explicação, pois é a chave para a compreensão objetiva. Já na compreensão intersubjetiva, que é a relação de sujeito a sujeito, é um conhecimento que, para ser alcançado, necessita-se de empenho, pois é enxergar além do limite da visão, é enxergar o outro eu, posto, por vontade minha, em outro, no indivíduo, através da alma. O outro alguém, portanto, passa a ser visto somente após se conseguir identificar-se com ele. Para tanto, esse nível de compreensão da intersubjetiva, para ser alcançado, é exigido haver sintonia, abertura, simpatia e generosidade. Para Morin, os 7 saberes dizem respeito aos 7 buracos negros da educação, que são ignorados, fragmentados ou submetidos nos programas educativos. No capítulo 6, vemos no top 2 que os fatores que complicam ainda mais, que são os ruídos que as pessoas fazem em cima de qualquer assunto, uma grande bravata, como o que vivemos hoje com essa pandemia. Muitos usando da fragilidade do outro para tirar proveito, como se apropriar do dinheiro público. Sem olhar que quem mais sofre com esse tipo de situação são os menos favorecidos. A polissemia também faz parte, que são as pessoas espalhando falsas notícias, ouvem uma coisa e propagam outra, com interesse próprio, independente de quem vai prejudicar. Temos a ignorância, pessoas que discriminam as outras por terem crenças, costumes diferentes, até mesmo por terem uma outra cultura, que aborda um outro vocabulário. Temos a incompreensão, que são as pessoas que não respeitam outras, como a falta de respeito com o idoso. Faltam com respeito pelo simples fato de se acharem melhores. E temos a impossibilidade, que são as dificuldades de compreensão, a falta de se colocar no lugar do outro, em vez de desrespeitá-lo. Se observarmos, esses obstáculos são comportamentos de muitos anos atrás, que se perpetuaram por pessoas que realmente acreditavam ser melhores que as outras. Seja diferença socioeconômica, sexual, independente de qual seja, mas podemos frisar que isso pode mudar. Só precisamos ser compreensivos, não condenarmos ninguém, sem nos conhecer. Não temos aquele preconceito, sem ao menos nos darmos a oportunidade de conhecer o outro.
Segundo Morin, um dos obstáculos intrínsecos às duas compreensões, além da indiferença, é também o egocentrismo. Por isso devemos evitá-lo. Devemos deixar de tentar compreender os outros segundo nossas próprias crenças e valores. Para Morin, o egocentrismo cultiva o auto-engano, tapeação de si próprio provocado pela autojustificação e pela tendência a jogar sobre o outro a causa de todos os males. Em uma sociedade individualista que favorece o sentido de responsabilidade individual, que desenvolve o egoísmo e o egocentrismo, consequentemente alimenta também o auto-engano. Por isso, o papel da educação deve ser centrado num processo de uma sociedade globalizada, convivendo com as tecnologias, porém sem esquecer a condição humana. Professor, boa noite. Falando um pouquinho sobre o etnocentrismo e o sociocentrismo, são as ideias preconcebidas, as racionalizações com base em premissas árbitras, a autojustificação frenética e a incapacidade de autocriticar, os raciocínios paranoicos, a arrogância, a recusa, o desprezo, a fabricação e a condenação de culpados. São as consequências das piores incompreensões, oriundas tanto do egocentrismo quanto do etnocentrismo. E o etnocentrismo e o sociocentrismo, eles nutrem a xenofobia, o racismo e podem até mesmo despojar o estrangeiro de qualidade de ser humano. Por isso, a verdadeira luta contra o racismo se opera mais contra as suas raízes egocentrícas do que contra seus sintomas. A incapacidade de conceber um completo e a redução do conhecimento de um conjunto ao conhecimento de uma de suas partes provocam consequências e ainda mais funestas no mundo das relações humanas que do conhecimento do que do mundo físico. Falando um pouquinho sobre o espírito redutor. Reduzir o conhecimento de completo de um de seus elementos, considerado como mais significativo, tem consequências piores em ética do que em conhecimento físico. Entretanto, tanto é um modo de pensar dominante, redutor e simplificador, aliado aos mecanismos de incompreensão, que determina a redução da personalidade múltipla por natureza a um único de seus traços. Se o traço for favorável, haverá desconhecimento dos aspectos negativos dessa personalidade. Se o traço for desfavorável, haverá desconhecimento de seus traços positivos. E em um outro caso, haverá incompreensão. A compreensão pede, por exemplo, que não se feche, não se reduza o ser humano a seu crime, nem mesmo se cometeu vários crimes. Como dizia Handel, o pensamento abstrato nada vê no assassino, além dessa qualidade abstrata e nele, com a ajuda dessa única qualidade, o que resta de sua humanidade, já dizia ele. Além disso, lembrando-nos de que a possessão por uma ideia, uma fé, que dá convicção absoluta de sua verdade, aniquila qualquer possibilidade de compreensão de outra ideia, de outra fé ou até de outra pessoa. A conjunção das incompreensões humana, individual e coletiva constituem obstáculos maiores para a melhoria das relações entre indivíduos, grupos, povos e até nações. Assim, os obstáculos à compreensão são múltiplos e multiformes. Os mais graves são constituídos pela cadeia egocêntrica, pelas possessões e reduções, assim são como pelo talão e pela vingança. Não são somente as vias econômicas, jurídicas, sociais, culturais que facilitarão as vias de compreensão. É preciso também recorrer às vias intelectuais e éticas, que poderão desenvolver a dupla compreensão intelectual e humana.
Bom, meu nome é Lucas Baumgratz e eu vou estar aqui falando um pouco sobre a ética da compreensão. A ética da compreensão pede que entenda e compreenda o fanatismo dos outros, pois somente assim iremos compreender de onde e como vem todo o fanatismo humano. Ela também fala que, com bons argumentos, é possível mudar ideologias que são erradas para o comportamento humano. Um importante ponto também é não julgar como se você nunca tivesse cometido erros, e sim compreender antes de condenar, para que ocorra uma forma correta de humanização das relações humanas. Também está falando um pouco sobre o autoexame dentro da ética da compreensão. O autoexame é importantíssimo para que haja uma compreensão das nossas próprias fraquezas e faltas. Assim identificadas e compreendidas é a via para a compreensão das dos outros. O autoexame permite também nos tirar do centro de todas as coisas e julgar nosso egocentrismo. Boa noite, professor. Eu fiquei com a parte dessa explicação sobre a consciência da complexidade humana. Aí eu retirei essa frase aí do próprio texto, em que ela diz que a compreensão do outro requer a consciência da complexidade humana. Então, assim, as minhas lidas aqui, algum conhecimento também que a gente acaba adquirindo, eu pensei o seguinte, assim, o ser humano, ele é extremamente complexo, né? Complexo, às vezes contraditório, porque, assim, a gente facilmente julga o outro, o nosso semelhante, e às vezes até próprio pessoa dentro da própria família, da convívio, né? Amigo, colega de trabalho, a gente consegue facilmente falar assim, fulano de tal fez algo assim, fulano de tal é um sem vergonha, desculpa a palavra, um vagabundo, porque fez isso. Mas assim, até que momento, até que ponto, né, que fazer o que o outro fez é certo e errado. Às vezes é algo errado baseado no que a gente julga, né, como certo e errado, que a gente tem pra gente próprio, né, por exemplo, o senhor tem as convicções do senhor, o que é certo e errado, o Joãozinho tem a convicção do que é certo e errado, eu tenho convicção para mim o que é certo e errado, e então baseado nisso a gente facilmente aponta o erro do outro, porque pra gente aquilo ali é errado. Mas uma coisa que eu me questiono muito é até que ponto, né, a ação do outro é considerada errada, porque às vezes a gente não sabe, quem está ao lado não sabe, às vezes a pessoa da própria família não sabe, mas a pessoa muda às vezes completamente o comportamento, completamente as atitudes, por conta de uma situação que, por exemplo, vamos pensar algo hipotético, que às vezes a gente vê acontecer só em filme, mas eu acredito que a maioria de cena de ficção, primeiro ela foi baseada, não às vezes em 100%, mas ela retrata algo da vida real. Então, por exemplo, vou usar o senhor como exemplo. Professor Will, sempre um exímio professor, nunca faltou, nunca fez nada de, entre aspas, errado. Aí, no último semestre, ele deixa de entregar atividade, deixa de fazer tal coisa, reprova todos os alunos. Aí, assim, quem está de fora vai julgar o professor como doido, o professor ficou louco, o professor pirou. Mas, às vezes, vamos viajar, ele tá fazendo determinada coisa porque sofreu uma ameaça, fala assim, se o senhor não reprovar a turma inteira ou fulano de tal, o senhor vai perder algum ente querido, algum familiar vai ser sequestrado. Então, assim, muitas das vezes, acho que na maioria, né, a gente não deveria julgar sem ter uma noção do todo, né? Porque uma outra situação que ocorre muito a questão do julgamento é quando a gente fala do político, né?
Porque assim, todo mundo fala, governador, vereador, prefeito, presidente, sei lá, é corrupto. O cara rouba, o cara faz caixa 2, o cara desvia dinheiro, o cara favorece empresa de conhecido, o cara, enfim, não segue à risca o que é considerado certo para a sociedade, né? Mas, mais uma vez eu falo que o ser humano é extremamente contraditório, porque corrupto, acho que 99,99% já foi ou será alguma vez na vida. Porque corrupção não é só desviar o dinheiro, não é só o caixa 2, não é só o desvio de verba, não é só o favorecimento de empresa de terceiro, de conhecido, desculpa. Corrupção é furão a fila, o empresário que só nega uma parte dos impostos porque fala que o governo está roubando ele, então fazer aquilo ali não é errado. Mas assim, se a gente for basear no conceito da palavra, é errado da mesma forma. Só que eu acho que é um menos errado, né? É um errado que não vai prejudicar, pelo menos na teoria, tantas pessoas. Mas a realidade é a mesma. Eu acho que a única diferença assim é o tamanho, né? O tamanho do poder julga o tamanho da corrupção. Não sei, não posso falar até que ponto a gente não faria o mesmo tendo o poder nas mãos, né? Às vezes na tomada de uma decisão, de uma escolha de uma empresa para fazer determinada obra do governo. Até que ponto eu também não favoreceria a empresa de um conhecido numa situação hipotética em que preço seria o mesmo, às vezes a experiência seria a mesma, mas o que leva a decisão da empresa X ou Y é o voto do gestor. Até que ponto eu também não faria o mesmo que todos os políticos, né? Pelo menos a gente julga que eles fazem. Acho que um negócio que também, um ponto que retrata muito no texto é que o ser humano é muito complexo e contraditório quando se trata da ficção, né? Porque na vida real a gente facilmente quer que, em momento algum, quer ficar ao lado do bandido e quer que sempre a lei faça valer sobre ele, né? O cara roubou, o cara matou, ele tem que ser preso e, enfim, ele fez errado, ele tem que pagar. Mas no cinema a gente às vezes fica do lado do bandido, né? Acho que esse próximo slide aqui retrata bem isso. Acho que todo mundo tem conhecimento da série La Casa de Papel. E acho que em momento algum da série, pelo menos 90% dos telespectadores, eu inclusive, a gente tá do lado da polícia, né? A gente quer que o plano do professor se conclua, quer que o roubo dê certo, e acho que isso então retrata a total complexidade não, tanto que o ser humano é contraditório, porque assim, se a gente for basear no que a gente quer que seja certo e errado na vida real, a gente queria que, a hora que eles entrou ali na primeira temporada na fábrica da moeda, na casa da moeda, que a polícia chegasse, prendesse todo mundo e pronto, acabou a série. Mas não, a ficção envolve tanto que convenceu o mundo inteiro que o que tá certo ali é o bandido, né? Quem tá certo vamos dizer assim, o lado do mal, né? Entre aspas. Então acho que é isso. Assim, a gente julgar é muito fácil sem conhecer as duas vertentes, né? Os dois pontos da história. Eu falar o que é certo e errado
baseando no que só o que é certo para mim, né? Só no meu ponto de vista, seria completamente errado, né? Porque, igual eu falei no início, toda história tem dois lados, né? Tem o lado de quem vive e o lado de quem conta. Então, acho que pra gente chegar a falar aquilo é certo, aquilo é errado, a gente tem que ter conhecimento dos dois lados, né? E eu acho que ainda dá um passo para trás para se observar a cena como um todo. Não só como, eu escutei ouvi do lado direito quem viveu e do lado esquerdo quem observou. Ou quem sabe, quem ouviu. Acho que qualquer tipo de situação, para se ter um julgamento mais correto, né? Vamos dizer assim, sem interferência nenhuma, a gente tem que dar um passo atrás e observar a situação como um todo, né? E eu acho que é isso. Boa noite, professor. Hoje eu vou estar apresentando sobre a interiorização da tolerância, né, dentro da complexidade humana. Então, no primeiro tópico está escrito assim: a tolerância propriamente dita não é indiferente às ideias ou ao ceticismo generalizado, ou seja, a convicção, a fé, a escolha ética e, ao mesmo tempo, a aceitação da expressão das ideias, convicções, escolhas ou ideais distintos dos nossos, né? Sendo assim, com a tolerância, há um suposto sofrimento a suportar e tolerar ideias contrárias ou negativistas às nossas, juntamente com a vontade de assumir os sofrimentos, né? Seguindo essa linha, aqui está escrito: tolerância se classifica em 4 graus, sendo 2 deles expressos por Voltaire e Bohr. Então, o primeiro grau ele é expresso por Voltaire, um filósofo que é o símbolo do iluminismo, né? Este grau consiste simplesmente na frase que é clássica, que é falsamente atribuída a Voltaire, que dizia que posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-las. Ou seja, o primeiro grau é respeitar o direito individual de proferir, né? Havendo assim a tolerância, mesmo com as ideias contrárias. O segundo grau se resume na democracia. Sendo assim, cada um tendo seu posicionamento, respeitando a expressão de ideias antagônicas às nossas, né? O terceiro grau é o grau expresso por Bohr, Niels Bohr, sendo o contrário de uma ideia profunda, uma outra ideia profunda, né? Ou seja, há uma verdade em ideias antagônicas às nossas. O quarto grau ele vem da consciência das possessões humanas pelos mitos, ideologias e deuses. Seguindo a linha, está escrito: é importante ressaltar a grande importância que tem a distinção de tolerâncias. Por que ressaltar? Porque a tolerância também há um limite. Ela é estritamente limitada a ideias e não para insultos ou agressões ou atos homicidas, assim como estava escrito no texto. Bom, essa foi minha apresentação. Boa noite, professor Will. Hoje eu vou falar de compreensão, ética e culturas planetárias. Essa parte do texto foi feita por mim e pelo Pedro. Devemos relacionar a ética da compreensão entre as pessoas com a ética da era planetária, que pede a mundialização da compreensão. A única verdadeira mundialização que estaria a serviço do gênero humano é da compreensão, da solidariedade intelectual e da moral da humanidade. Edgar Morin disse que se soubermos compreender antes de coordenar, estaremos no caminho da humanização das relações humanas. A proposta de Morin é fazer com que a ética complexa possa inspirar o ser humano a pensar e a agir segundo os princípios da compreensão e da solidariedade. Ele alerta que para o desenvolvimento de uma ética complexa é necessário realizar a reforma do pensamento e, ao mesmo tempo, da educação.
Como podem as culturas se comunicar? Edgar Morin considera a cultura de massa como um sistema de símbolos, valores, mitos e imagens relacionados tanto à vida cotidiana como ao imaginário coletivo. Compreender é também aprender e reaprender incessantemente. A compreensão entre sociedades supõe sociedades democráticas abertas, o que significa que o caminho da compreensão entre culturas, povos e nações passa pela dissipação das sociedades democráticas abertas. Mas não nos esqueçamos de que mesmo nas sociedades democráticas permanecem o problema epistemológico da compreensão. Para que possa haver compreensão entre estruturas de pensamento, é preciso passar a metaestrutura do pensamento que compreenda as causas da impreensão de uma em relação às outras e que possa superá-las. A compreensão é ao mesmo tempo o meio e fim da comunicação humana. O planeta necessita em todos os sentidos de compreensões mútuas. A importância da educação para a compreensão em todos os níveis educativos e em todas as idades ao desenvolvimento da compreensão necessita da reforma planetária das mentalidades. Esta deve ser a tarefa da educação do futuro. A dialógica democrática. Esse trabalho está sendo realizado para a disciplina de Humanidades, do professor Will, curso de Administração, e essa parte foi a que foi designada pelo grupo a mim, Thiago e ao Vitor, e tudo que eu vou apresentar aqui foram as conclusões que eu e Vitor chegamos ao discutir sobre o tema. Bem, como já foi visto até aqui, nós estamos falando muito sobre a comunicação, né? E foi apresentado no início desse trabalho que a comunicação ela triunfa, porque hoje a gente consegue conversar facilmente com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta, mas a incompreensão do que é comunicado ainda é geral. Então eu tenho facilidade para comunicar e dificuldade para ser entendido. Então isso precisa ser levado em consideração quando a gente vai falar de democracia, tá? E qual seria a saída para esse problema onde a comunicação triunfa e a incompreensão ainda é geral? A saída seria ter uma educação das pessoas voltadas para a compreensão da outra pessoa, para a compreensão das necessidades da outra pessoa e para a compreensão do ser humano como um todo. E para compreender é necessário ter empatia. Mas quando a gente fala sobre essa característica de educar os seres humanos para compreender outros seres humanos e para ensinar eles a fazer isso através da educação é necessário ter empatia, a gente precisa pensar na nossa vida em comunidade. Que uma comunidade em uma cidade, ela não consegue ter essa empatia geral, né? Então é preciso ter o quê? Democracia. E assim, na democracia, o indivíduo e a sociedade, ao passo em que eles coexistem, eles se controlam. Porque o indivíduo controla a democracia e a democracia controla o indivíduo. Então, o indivíduo exerce o seu poder democrático, ele pega a soberania que é dele, que é a soberania do povo, e transmite essa soberania para um eleito. E esse eleito passa a comandar o Estado, que por sua vez subjuga os indivíduos. Mas dentro dessa dança, dentro dessa valsa de poderes entre o poder do indivíduo, que é transferido ao eleito, que toca a máquina democrática, que é a máquina do governo, que vai lá repreender o indivíduo, a gente precisa lembrar de alguns princípios que mantêm o jogo democrático justo para todas as pessoas que fazem parte dele. Então a gente precisa lembrar dos preceitos de liberdade, igualdade e fraternidade que foram amplamente discutidos no iluminismo, né? Que todo indivíduo, enquanto parte da sociedade, enquanto cidadão, pessoa que joga o jogo democrático, ele tem que ter liberdade, então liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de viver a vida conforme lhe convém, ele tem que ter igualdade de direitos e oportunidades com as outras pessoas, e ele deve usar essa liberdade e essa igualdade para tentar viver de um modo fraterno com as outras pessoas.
né? Então, o jogo democrático, ele serve para que as pessoas consigam se entender no desentendimento. Então, o caráter-chave da democracia nessa razão é a diversidade. Porque sem diversidade de ideias e opiniões, não existe a democracia. Porque a partir do momento que o jogo democrático pressupõe que o grupo A e o grupo B precisam chegar em um acordo sobre como a comunidade da qual eles fazem parte deve viver, se não há diversidade, não há motivo para qual... Perdão, se não há diversidade, não há motivo para que essa democracia venha a existir. Então, a partir do momento em que a gente parte do pressuposto que não existe unanimidade de opinião e que mesmo dentro de um grupo muito homogêneo nas linhas gerais de como se viver, ainda existem ali dentro discordâncias sobre que rumo tomar como sociedade, a diversidade, nem que seja nos mínimos detalhes, ela é assim um caráter-chave para a existência da democracia. E como no passado as pessoas eram subjugadas pela força, a democracia ela traz consigo regras de um jogo, né? E essas regras elas substituem a força física que era aplicada antigamente na imposição de um ideal pela força das ideias. Então, a partir de agora, nós vamos propor para a nossa comunidade, de uma forma democrática, qual é o caminho que queremos seguir enquanto comunidade. O pessoal do grupo B também vai poder fazer a mesma coisa, e a maioria decide qual é o vencedor provisório daquele conflito de ideias. E é muito interessante a gente também perceber que o vencedor ele é provisório. Por que ele é provisório? Porque amanhã tudo pode mudar, nada é certo. Então, dentro do jogo democrático, nunca há vencedores ou perdedores. A vitória, a imposição da sua ideia ou do seu jeito de ser ou das suas propostas, elas são extremamente provisórias. Então, quando a gente olha o cenário político atual, por exemplo, na eterna luta entre direita e esquerda, nós saímos de um governo longo de esquerda e agora entramos num governo de direita. Eles são os vencedores provisórios do jogo democrático. E tudo pode mudar. Porque conforme a vida vai acontecendo, as pessoas vão conseguindo entender o que é melhor para elas, e então o povo, através do voto, transmite a sua soberania para alguma pessoa daquele campo ideológico, né? Então, na democracia não existe o vencedor permanente, não existe a ideia que vence, é sempre uma ideia provisória de como acontece. E assim, viver no mundo democrático é algo muito, muito complexo. E ainda mais quando a gente olha para o campo político brasileiro, como por exemplo, você vai perceber que a gente trabalha com democracia representativa em todas as esferas do poder. Então, nem sempre são os cidadãos que decidem os pontos-chave, os pontos mais sensíveis de reformas ou de propostas, porque a gente não faz um plebiscito para todas as decisões. Então acaba que a gente transfere a soberania para os poderes, para os representantes eleitos, e meio que espera-se que a nossa participação no jogo democrático acabe aí, quando não é verdade. O povo deve permanecer atento à democracia e ao poder que ele transferiu para os representantes eleitos, e sempre que necessário fazer valer a sua vontade pelas vias democráticas, né? Então é sempre bom a gente lembrar que tudo isso que falamos até agora nesse trabalho, a gente falou sobre como entender a outra pessoa, né? E como, apesar de nos comunicarmos muito, a gente ainda incompreende a ideia das outras pessoas. Só que nesse ponto aqui, o que a gente tem que deixar bem claro é que o jogo democrático, ele não traz também a unanimidade. Ele traz um contrato onde a gente julga, onde a gente concorda, ceder à decisão da maioria. E aí, naquele momento, pode ser que uma ideia X, ela fique... a gente acabe subjugando a coisas que não concordamos, mas a gente sempre tem que estar de olho nas regras do jogo democrático.
Uma coisa muito interessante também que o texto diz é sobre empresas que permanecem autoritárias, porque ao passo que nós tentamos dar ao homem uma noção de cidadania e explicar a ele que ele tem responsabilidade com a sociedade em que vive, que existe o jogo democrático que deve ser jogado, as empresas onde os homens permanecem o maior tempo possível de suas vidas, que são as organizações com as quais eles possuem mais contato rotineiro, permanecem 100% autoritárias. Então, talvez há de se pensar em alguma forma de criar empresas democráticas, para que os homens que jogam o jogo da democracia na sua vida social, eles possam ver também o jogo democrático dentro de empresas. Existem associações e etc., mas no geral as empresas com fins lucrativos são 100% autoritárias. Feito esse parênteses, é bom a gente lembrar também que o jogo democrático, gente, nunca estará acabado. Tá? Então, todas as democracias do mundo estão inacabadas. Sempre existem assuntos nos quais os homens devem se sentar e verificar como comunidade, como aquela sociedade vai seguir para certas regras. Então, nem tudo está acabado, ainda tem muito a ser construído. E talvez a democracia sempre será inacabada, porque a cada vez que a gente senta para olhar os nossos problemas, a depender do tempo, da época, dos ideais, das ferramentas tecnológicas, as necessidades de decisão sobre como queremos viver como sociedade, sempre trarão em si perguntas em abertas e novas perguntas. Então a gente acha que o autor, inclusive, acredita que as democracias são, por si só, inacabadas. E que ela é muito frágil. Porque se o homem não se sente participando do jogo democrático, ele se fecha na sua vida privada e para de jogar o jogo. E parando de jogar o jogo, às vezes existe uma animosidade contra o Estado, que é o que nós podemos ver aí nas várias manifestações que a gente está podendo ver em torno do mundo. E por fim, existem regressões à democracia, porque o que acontece? A democracia, ela parte do pressuposto de que eu, como cidadão, eu tenho o direito de participar dos negócios do Estado. Entretanto, tudo está se limitando ao meu voto. Eu voto para alguém me representar e este alguém me representa, e aí acaba o meu papel com a democracia. Então, a partir do momento em que pessoas técnicas demais começam a tomar as decisões em meu nome, decisões essas que eu não entendo, porque ele é um super especialista em economia, ou porque ele é um super especialista em meio ambiente, eu não entendo o que ele está fazendo, eu vou me fechar na minha vida privada, e talvez vou querer atentar contra as forças democráticas para poder tomar de novo as rédeas da situação. Então, quando o cidadão ele começa a se perceber como uma pessoa que não faz parte do jogo democrático, ele entra num estado de reclusão, e aí a gente tem uma regressão democrática. E a gente pode ver isso claramente no nosso país hoje, como as pessoas não entendem as regras do jogo, elas não entendem as decisões que estão sendo tomadas, e elas atentam claramente contra a instituição democrática que dá a ela, inclusive, o direito de protestar contra a democracia. Basta você olhar no cenário atual os vários protestos que a gente tem pedindo coisas inconstitucionais, como fechamento do Supremo Tribunal Federal, intervenção militar, fechamento do Congresso. Então a nossa democracia e as democracias em geral, elas são muito inacabadas ainda, mas elas são o melhor sistema que a gente tem. Porque quer querendo ou não, você ainda tem uma parcela do poder que é passado para esses representantes. E o futuro da democracia, ele é incerto. A democracia é um jogo muito frágil, e a gente tem que entender que para a democracia acontecer no futuro, a nossa compreensão do outro precisa ser refinada, e os nossos olhos precisam estar mais abertos à necessidade do outro, porque o futuro da democracia está na compreensão das diferenças. Não dá para querer padronizar tudo. Não dá para querer que todos pensem igual a gente, mas dá para a gente sonhar que pessoas que não concordam com certos pontos, pessoa do grupo A e pessoa do grupo B, e eles vão discutir se é melhor a gente pegar o caminho da esquerda ou o caminho da direita, e eles vão ter que chegar no meio termo.
Então, o futuro da democracia, ele está grandemente ligado a não só a boa comunicação, porque boa comunicação nós já temos ferramentas para fazer isso, mas para a nossa compreensão das necessidades do outro e a nossa empatia pelo jeito de pensar do outro e o nosso compromisso de sentarmos na mesa, negociarmos qual é o melhor caminho a ser tomado e só a partir daí conseguirmos definir qual é o nosso caminho como sociedade. É isso, obrigado. Circuito indivíduo-sociedade, ensinando democracia. Ao analisar o texto, é evidente a relação cíclica entre a sociedade e o indivíduo, na qual os indivíduos geram o sistema que os gere, mantendo o ciclo de gestão pela maioria e para todos, com liberdade e responsabilidades individuais, os que o difere de modelos autoritários e ditatoriais como as monarquias. A riqueza do sistema democrático não pode ser expressa de forma simplista, pois a população gera o poder que os rege e se submete às leis que se criam, garantindo soberania aos eleitos, que têm poderes devidos e se complementam na criação, aprovação e cumprimento das leis que garantem direitos e deveres aos governados. É um estilo de governo que necessita da crença da população, mas também que haja divergência e diversidade de opiniões. Baseada em seu caráter, a democracia necessita que a diversidade de interesses e ideias sejam respeitados, pois assim ela se diferencia amplamente de uma ditadura, garantindo o direito das minorias e dando aos que não concordam o direito de expressão, se aproximando do modelo biológico do ciclo de gestão de vida. As divergências antagônicas são necessárias, mas devem ser expressas de forma a cumprir a lei democrática. Evitando conflitos físicos, os cidadãos devem eleger aqueles que possuem ideias mais próximas às suas, para que garanta a prestação de contas às suas necessidades. Jürgen Habermas costumava dizer que a democracia se fundamenta no entendimento entre as partes. Para que haja igualdade entre elas, o diálogo é essencial na manutenção da democracia, mas só o entendimento entre ambas estiver aberto ao diálogo justo, a qual somente será obtido pela razão. Como nem sempre a razão impera, deve-se estabelecer regras e normas para garantir que o entendimento possa existir. Somos capazes de discutir racionalmente se conseguirmos abandonar as paixões. Afinal, a vontade está diretamente atrelada à responsabilidade. Logo, se sou capaz de discutir amigavelmente, por que parto para a violência? Com um sistema complexo e consenso, conflitos e diversidade, a democracia se mantém cíclica e autogerindo, ou seja, gerindo o povo que gera, garantindo a esse poder de expressão, opinião e antagonismo, mantendo unidos que divergem, os plurais de uma população do governo. Assim, garanta o crescimento social e econômico, enquanto afirmo seus direitos e liberdade de escolha e expressão. Quando Morin fala sobre a humanidade como destino planetário, ele se refere à relação do indivíduo singular com a sociedade, com a dita humanidade, e ele propõe o conceito de antropoética, que é essa relação. Antropoética também é o empenho que deveria ser dado, por parte do indivíduo quando ele contribuindo para a consciência comum planetária, quando ele se entende como um indivíduo singular, mas que ele contribui para a comunidade em que ele vive, pois a gente não vive sozinho no mundo. E ele cita também que a humanidade se dá por uma pátria comum, que é o planeta Terra. E o planeta Terra está constantemente entre a autodestruição e a noção de ética do coletivo. Então, ao mesmo tempo que a humanidade está num caos, vivendo um caos, ela também pensa, ela reflete sobre as noções de que somos um só. Não eu sou, mas o eu somos. E para Morin, ao tratar do problema multidimensional da civilização, nós, como sociedade, reduziríamos os problemas de opressão, barbárie, dominação como um todo,
porque o propósito ético que a gente reflete como sociedade sempre foi a livre expressão, livre expansão do ser. Então, esse conflito, né, do caos com essa ética coletiva seria sanada com o problema da civilização. Nós reduziríamos essa opressão. Para finalizar, em nome de todos os colegas da turma de segundo período de administração, queria comentar um pouco as contribuições da matéria de humanidades para o futuro administrador, que em breve seremos nós. Já fazendo uma correlação do que Morin e Hannah Arendt dizem, nós temos que entender o outro, a cultura do outro, no que ele está inserido, para a gente entender como um só, porque nós somos uma comunidade, nós vivemos, né, interligados. Então, não só o futuro administrador, não só dentro de uma empresa ou corporação, mas fora disso, nós temos que entender que a sociedade ela é formada por indivíduos, mas que todos somos contribuintes de uma consciência universal. Então, de certa forma, o que acontece fora de uma empresa, né, no mundo, impacta e reflete sobre o que acontece ali dentro, porque, de certa forma, a empresa ali dentro é uma pequena comunidade, é um pequeno planeta. E também, falando um pouco sobre o que Habermas e o Lúcio Pachter dizem, é muito importante a gente ter uma forma de se expressar de maneira clara. Então, quando Habermas diz sobre a ação comunicativa e o Lúcio Pachter fala sobre diminuir as interferências, nós temos que falar com clareza para sermos entendidos com clareza. E nós não podemos interferir no que o outro está dizendo, não poder insinuar as coisas. E para a gente ter um entendimento melhor, que Morin nesse texto diz que é a compreensão, que é o que nós devemos buscar, que não é só o comunicar, mas sim o compreender o outro. Então, creio que durante esse período, durante esse semestre, houveram algumas dificuldades, né, para algum de meus colegas conciliarem a matéria dentro da administração em si, mas acho que agora ficou bem claro que não só como empreendedores, pessoas dentro de corporações, o que nós vivemos lá dentro é o que nós vivemos fora. Então, se nós não soubermos como lidar com o mundo aqui fora, fica impossível gerir aquele mundo ali dentro. Então, compreender o outro, compreender a cultura do outro e também comunicar, transmitir essa mensagem da forma mais linear possível, contribui muito para a gente conseguir lidar com nossas vidas pessoais e também dentro das corporações e instituições. Então, creio que esse semestre foi de muito esclarecimento quanto a isso, tirando esses problemas de inserir dentro da administração em si, mas além de administradores, primeiramente, na verdade, nós somos humanos. Então, foram grandes contribuições, creio que foi de grande valor para todos, né? E vamos carregar os ensinamentos para a vida toda.